poder dar conta do recado. O Evangelho de Marcos, ele é um dos mais antigos evangelhos canonicamente. Ele, apesar de na Bíblia ter Mateus como primeiro evangelho, mas o primeiro evangelho escrito é o de São Marcos. Ele tem 16 capítulos, é o menor de todos os evangelhos, tem 16 capítulos. Mas há quem diga que esse Marcos, que a gente conhece por Marcos, que o nome dele não é Marcos, é João Marcos. Marcos é sobrenome, ele é João Marcos. Marcos é primo de Bernabé e foi colaborador de Paulo e Pedro, né? Na época do seu martírio, provavelmente 65 anos mais ou menos depois de Cristo, foi que Marcos escreveu esse evangelho. Esse evangelho de Marcos é composto de duas partes. A primeira parte fala do Cristo Salvador, né? Que é este que reina, é este que ele anuncia. Marcos se preocupa em anunciar um Jesus Cristo novo, uma vida nova nas comunidades. Marcos tem essa preocupação de anunciar também, naquela primeira parte, algumas transformações, como as multiplicações dos pães, né? Aí nós temos a segunda parte do Evangelho, que já vai nos falar de um Messias diferente, filho do homem, servo e filho de Deus. Já nos fala no Messias que veio para cumprir a vontade do Pai. Veio para que pudesse esclarecer a nossa vida, nos tirando das trevas, né? Então, Marcos teve toda essa percussão durante a criação deste Evangelho. Esta data composição confirmada pelas visões da guerra judaica e a destruição de Jerusalém. O Marcos, ele é de origem judaica, né? Na destruição de Jerusalém, Marcos estava lá no ano 66 a 73 depois de Cristo, que se pode reconhecer sobretudo no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Aí nós vamos mais adiante. Nestes anos, as testemunhas e os discípulos de Jesus, pregadores do Evangelho oral, estava desaparecendo. Marcos conseguiu por escrito a pregação dele. Por que ele conseguiu por escrito levar a pregação ao povo? Porque os pregadores estavam desaparecendo, estavam sendo procurados para ser martirizados. Então Marcos teve o cuidado de se esconder e fazia a sua pregação ao povo através de escritos. Mais tarde, como era que ele fazia essa pregação? Ele enviava uma cópia do escrito e ficava com outra cópia do escrito para montar o seu evangelho. Conteúdo geral. Marcos reuniu diversas tradições que a comunidade conservava a respeito de Jesus. Milagres, exorcismo, parábolas e outras palavras de Jesus. Marcos também, como todos os evangelistas, teve uma função fundamental dentro da igreja. Marcos teve essa função de colocar no coração de cada um de nós também a sua fé. Como estamos falando do ano da fé, nós precisamos mais nos apegar no Evangelho de Marcos, porque é um dos percussores do ano da fé, para que nós possamos também alimentar a nossa fé, alimentar a nossa vida comunitária. Porque se nós não tivermos fé na palavra em que proclamamos, no Cristo que nos fala, nós não podemos ser comunidade. Vocês que é catequistas não podem ser catequistas. Vocês que é catequizandos não podem ser catequizando se não tiver esse enraizamento, essa raiz firme
no Evangelho de Marcos e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, salve, palmas.